Ora bem, começando em termos de enquadramento, que justifica a criação de uma entidade reguladora da saúde, e não estou a ensinar nada de novo a ninguém que está aqui, mas como enquadramento e para explicar de facto o posicionamento da ERSE, o sistema de saúde português tem de facto vários sistemas que se sobrepõem. Tem o Serviço Nacional de Saúde logo à cabeça, mas depois tem subsistemas de saúde públicos e privados, tem seguros de saúde privados e depois tem aquilo que nós chamamos de setor privado puro, em que as pessoas pagam diretamente pelos serviços que recebem. E portanto nós estamos aqui a falar de um sistema misto que tem uma combinação de financiamento público e privado e de prestação de cuidados que também é público e privado e que tem a característica de, em particular nos recursos humanos, muitas vezes também haver sobreposições e haver profissionais que trabalham nestas várias esferas e por vezes mesmo dentro de prestadores do setor privado que trabalham para o setor privado, trabalham para os seguros, trabalham para os subsistemas e no limite trabalham no âmbito de uma convenção com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, neste princípio de separação de papéis, e porque a dada altura havia mesmo necessidade de clarificar quais eram os papéis do Estado no setor da saúde, em particular quando começou a ganhar peso a prestação privada, quer fora, quer dentro do Serviço Nacional de Saúde, surge em 2003 a entidade reguladora da saúde. Ela está sujeita, não está sujeita a tutela, digamos assim. O que se pretende aqui é que haja de facto uma separação entre quem executa, presta cuidados de saúde, quem deles beneficia e quem supervisiona, fiscaliza e regula, a bem da transparência do funcionamento do sistema de saúde. O que se verifica é que de facto a regulação em saúde é particularmente complexa, é das áreas mais difíceis de definir regras de regulação, porque de facto é um setor que tem características muito próprias, logo para começar porque há um seguro público, e depois porque a saúde tem de facto características particularmente complicadas face a outros setores regulados, e portanto o que nós temos vindo a verificar é que em termos internacionais, e nós temos uma atividade internacional muito grande de colaboração e de partilha de conhecimento com outras reguladoras e entidades de supervisão, em particular europeias, há experiências e abordagens que são muito diferentes e o que se verifica, de facto, em termos comparativos, é que a ERSE é talvez, juntamente com a Care Quality Commission, não em termos de dimensão, porque algumas são bastante maiores que nós, mas de facto é das que têm mais atribuições que lhe são dadas pelo legislador. O princípio básico, como sempre, e o professor Fernando Araújo já o deixou claro, é que todas as entidades que trabalham no setor da saúde devem trabalhar para o mesmo, portanto devem trabalhar para que o sistema de saúde seja o melhor possível, colocando sempre no centro disso a pessoa e em particular os utentes dos serviços de saúde e portanto devem na medida do possível trabalhar em conjunto, cada macaco no seu galho, como eu costumo dizer, mas o mais possível em cooperação e parcerias para que o sistema de saúde de facto corresponda ao melhor possível às necessidades da população. Vantagens de uma regulação independente em saúde. Logo para começar, permite uma separação clara entre a regulação e a decisão política. Portanto, no fundo, o decisor político define quais são as regras do jogo e o regulador aplica a lei. E a gestão da reguladora está isenta de critérios políticos no processo de decisão. Portanto, há claramente aqui nós estamos impedidos de intervir em medidas de política de saúde e o decisor político não pode imiscuir-se no funcionamento da reguladora. Portanto, logo para começar, separação entre regulação e decisão política. Depois, separação entre regulação e prestação, portanto, o pressuposto é que haja sempre uma posição de imparcialidade face a todos os nossos regulados e, portanto, todos eles, em igualdade de circunstâncias, têm que ser tratados pelo regulador de forma equitativa. E depois, finalmente, independência também face a grupos de interesse, na medida em que o propósito é sempre proteger o utente dos serviços de saúde. Em termos de enquadramento jurídico, a ERSE está sujeita à Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que é a Lei 67 de 2013, que vem estabelecer os princípios básicos e as normas que regem todas as entidades administrativas independentes com função de regulação e de promoção e defesa da concorrência. Esta lei quadro abrange quase todas as reguladoras setoriais que existem em Portugal e a Autoridade da Concorrência, incluindo a ERSE. Ficam de fora o Banco de Portugal e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, mas todas as outras estão abrangidas pela lei quadro das entidades reguladoras. E esta lei quadro vem então definir para todas as reguladoras como é que é feita a relação com o governo e como é que é assegurada a autonomia das reguladoras. Portanto, em termos da relação com o governo, está estabelecido na lei quadro que não há submissão à supervisão ou tutela governamental.
e os membros do governo não podem dirigir recomendações ou emitir diretivas às entidades reguladoras. Para garantir a total independência das reguladoras, prevê-se que não haja dependência do Orçamento de Estado, portanto as reguladoras têm receitas próprias que são recolhidas junto do setor regulado. No nosso caso em particular, através de taxas de registro e contribuições regulatórias dos nossos regulados. Depois podemos falar calmamente sobre tudo aquilo que queiram, eu queria só passar-vos a informação base para depois podermos discutir o que entenderem. Em termos de, mais uma vez, garantia de independência, o Conselho de Administração tem um mandato que tem uma duração de 6 anos e que não é renovável, e existe um regime apertado de incompatibilidades e de exclusividade para todos os membros do Conselho de Administração das reguladoras. Não havendo tutela, naturalmente tem que haver escrutínio daquilo que as reguladoras fazem e, portanto, está estabelecido mais uma vez na Lei Quadro que há deveres de boa gestão, de accountability e de transparência. Por um lado somos independentes, mas por outro lado, obviamente temos que prestar contas à sociedade, que é para quem trabalhamos, fazemos parte do Estado. Deve haver um sistema de indicadores de desempenho, estamos sujeitos ao regime de jurisdição e controle financeiro por parte do Tribunal de Contas e a prestação de contas é feita diretamente junto da Assembleia da República, o que significa que há o envio dos planos e relatórios de atividades, quer à Assembleia da República, quer ao Governo. Não tem que haver aprovação dos planos de atividade, mas no caso das contas e do relatório de atividades, pressupõe uma aprovação tácita por parte do Governo e todos os anos existe uma sessão na Comissão Parlamentar do setor de cada uma das reguladoras em que é apresentado o plano de atividades e somos chamados à Comissão, neste caso à Comissão de Saúde, sempre que a Comissão considera necessário para prestar os esclarecimentos tidos por convenientes. Em termos da ERSE em particular, portanto, nós estamos sujeitos à Lei Quadro das entidades reguladoras e, para além disso, naturalmente, temos um regime jurídico específico, existem os nossos estatutos. A ERSE foi criada em 2003 e a última reestruturação dos nossos estatutos aconteceu em 2014. A missão da ERSE é regular a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, seja do setor público, do setor privado, social ou cooperativo. Não regula a atividade dos profissionais de saúde, isso é da competência das ordens profissionais ou das instituições que tenham essa atribuição, e não regula aquilo que é regulado pelo Infarmed, como é natural. Portanto, o que nós regulamos é a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. A ERSE tem, como as demais reguladoras, a natureza de pessoa coletiva de direito público com a natureza de entidade administrativa independente. Tem ainda uma característica interessante, e eu acho que vale a pena perdermos aqui só um bocadinho, porque nós temos 3 órgãos sociais, o Conselho de Administração, que é o órgão executivo, o Fiscal Único e um Conselho Consultivo. A experiência em muitas instituições em Portugal é que os conselhos consultivos tipicamente não funcionam particularmente bem, com muitíssimas boas exceções, naturalmente. O Conselho Consultivo da ERSE é particularmente importante na atividade da reguladora porque agrega os grandes grupos de interesse, digamos assim, do sistema. Os mandatos são rotativos e, portanto, a preocupação é que, de certa forma, o sistema de saúde esteja representado neste Conselho Consultivo, que é chamado a pronunciar sobre todos os instrumentos de gestão da ERSE e sempre que há decisões importantes, estratégicas, deve haver o envolvimento do Conselho Consultivo. Portanto, há 2 reuniões anuais obrigatórias, uma para a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento, outra para a aprovação do relatório de atividades e gestão, portanto, no fundo, o equivalente ao princípio e ao fim de cada ano da atividade, mas, tipicamente, nos últimos anos em particular, tem havido, para além dessas 2, mais 3, 4 reuniões ao longo do ano, tipicamente pedidas pelo Conselho de Administração, porque há, de facto, uma preocupação em envolver este órgão social no trabalho normal da ERSE. Portanto, só para terem uma ideia, o Conselho Consultivo inclui um representante do Ministro da Saúde, 5 representantes das várias categorias de estabelecimentos regulados, 5 representantes dos utentes, por intermédio das associações de utentes e associações de consumidores, 5 representantes das associações públicas profissionais, nomeadamente as ordens e demais associações profissionais do setor, 2 representantes de outros organismos públicos com ligações ao setor da saúde, e 2 personalidades independentes com saber e experiência no setor da saúde, sendo que são os próprios que se propõem a ocupar estas vagas de cada vez que o mandato termina, e não pode haver entidades que fiquem em 2 mandatos seguidos.
os dois representantes de outros organismos públicos e as duas personalidades independentes são escolhidas pelo Conselho de Administração. Em termos de organização, como eu lhes dizia, temos 3 órgãos sociais, portanto o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e o Fiscal Único, e depois temos 4 departamentos operacionais que no fundo abrangem as grandes áreas de intervenção de que eu vos vou falar a seguir: o Departamento do Utente, o Departamento de Registro e Licenciamento, o Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória e o Departamento de Estudos e Avaliação em Saúde, e depois temos 5 unidades, 2 meias viradas para dentro e meias para fora, em particular os serviços jurídicos e o gabinete de comunicação, naturalmente, e depois temos uma unidade de gestão interna, o gabinete de gestão da qualidade e um gabinete de sistemas de informação. Portanto, este organigrama existe e está nesta configuração desde o final de 2016. Em termos de objetivos da atividade reguladora, entrando naquilo que importa. Primeiro, e só pela ordem dos estatutos e não mais do que isso, assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Isto abrange várias áreas de intervenção. Logo, para começar, todos os estabelecimentos que funcionam no setor da saúde estão sujeitos a um registro público. O registro público neste momento está na ERSE e, portanto, antes da entrada no mercado, todos os prestadores de cuidados de saúde têm que se vir registar junto da ERSE. Depois, somos responsáveis por instruir e decidir os pedidos de licenciamento. Os prestadores do setor privado estão sujeitos a um regime de licenciamento, ou seja, de atribuição de licença de funcionamento para poderem existir no mercado. O setor público e o setor social não estão, e a ERSE já se manifestou várias vezes quanto a isto, porque isto cria um problema de equidade no tratamento dos vários regulados. Portanto, em nosso entender, estas regras deveriam aplicar-se a todos, mas neste momento isto aplica-se apenas ao setor privado. E para garantir o cumprimento destes requisitos de exercício de funcionamento, fazemos ações de fiscalização, de que podemos falar a seguir se quiserem com um bocadinho mais de detalhe, e vistorias que são necessárias à atribuição, portanto tem que acontecer previamente a atribuição de licença quando estamos a falar do regime ordinário de licenciamento, que cobre todas as grandes tipologias mais complexas, digamos assim. Só para terem uma noção da ordem de grandezas do nosso universo regulado, no final de 2020 tínhamos 31.673 estabelecimentos registados na ERSE, que são explorados por 17.515. A tendência tem sido de crescimento deste universo, mesmo em 2020, com o Covid, a verdade é que houve oscilações ao longo do ano, mas em termos líquidos o universo regulado cresceu, quer em termos de entidades, quer em termos de estabelecimentos, e portanto claramente se compararmos o número de estabelecimentos registados na ERSE ao longo do tempo, verificamos claramente uma tendência de crescimento. É claro que uma parte disto tem a ver com a dinâmica do setor, a outra parte tem com a nossa capacidade de os identificar quando não estão registados, naturalmente. Este registro público dá uma segurança relevante, nomeadamente aos utentes e às entidades financiadoras, na medida em que comprova que existe conhecimento de onde está aquele estabelecimento, quem é o responsável clínico, quem são os profissionais que lá trabalham, que tipologias de serviço é que têm, e no caso de estarem abrangidos pelo processo de licenciamento, que têm uma licença de funcionamento, que naturalmente, mais uma vez, é uma garantia de qualidade, pelo menos no momento em que a licença foi atribuída. Para além disso, a ERSE tem, e isto é quase a joia da coroa se quiserem, a incumbência de garantir o acesso aos cuidados de saúde, em particular quando estamos a falar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, temos que garantir que a universalidade e a generalidade são respeitadas, que a equidade no acesso é respeitada, e depois questões que têm a ver com prevenção de desnatação, prevenção de situações de indução da procura, garantir que a liberdade de escolha é respeitada nas situações em que está prevista e por aí fora. Tipicamente isto é feito através de procedimentos administrativos, sejam processos de inquérito, sejam processos de monitorização, sejam processos de contraordenação, em que nós aplicamos os nossos poderes sancionatórios. O caso dos processos de monitorização é particularmente interessante, na minha opinião, porque permite acompanhar os prestadores ao longo do tempo, e podem ser para prestadores específicos, para conjuntos de prestadores ou temáticos. Há áreas às quais nós dedicamos particular atenção ao longo do tempo em termos de supervisão, e portanto, através destes processos vamos garantindo que sempre que existe um problema de acesso, a ERSE intervém em tempo para conseguir resolver o problema daquele utente em particular e garantir que são criadas condições para que isso não se repita no futuro.
Depois, garantir os direitos e interesses dos utentes dos serviços de saúde. Quando eu entrei estavam a falar precisamente em literacia em saúde, embora a intervenção da ERS seja um bocadinho diferente daquilo que estavam a falar. Portanto, nós trabalhamos em duas grandes áreas para garantir os direitos e interesses dos utentes. Por um lado, na prestação de informação e apoio aos utentes, através da promoção da literacia dos cidadãos enquanto utentes do serviço de saúde e não literacia em saúde propriamente, em termos de hábitos saudáveis e por aí fora. Portanto, não é essa a nossa intervenção, e isto de certa forma é basilar para a nossa intervenção, porque quanto mais informadas as pessoas estiverem, mais capacitadas estão para tomar decisões conscientes e mais têm noção quando os seus direitos estão a ser violados. Portanto, isto é uma preocupação grande da ERS. E neste momento posso partilhar convosco que estamos neste momento com um projeto, um documento que vai ser publicado muito em breve, que é precisamente sobre direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. Portanto, por um lado, promover a literacia e prestar o apoio necessário aos utentes sempre que nos contactem. Por outro lado, a ERS é responsável por apreciar as queixas e reclamações de todos os utentes do sistema de saúde, setor público, privado e social, e de monitorizar o seguimento que é dado a essas mesmas queixas e reclamações pelo reclamado, ou seja, pelo prestador de cuidados de saúde, e intervindo sempre que se identifica que efetivamente há um problema, ou encaminhando para outras entidades quando se trata de questões que não tenham a ver com as competências da ERS. Só para terem mais uma vez uma ideia, neste momento nós estamos a falar de quase 100 mil reclamações por ano. Portanto, tudo aquilo que alguém já pensou e decidiu escrever, seja no livro de reclamações, seja no livro de reclamações eletrónico, seja com uma reclamação diretamente à ERS, seja por e-mail, ou seja porque mandou para outra instituição que depois encaminha para nós, a ERS toma conhecimento daquilo que o utente escreveu e, portanto, isto é uma fonte de informação poderosíssima do que está a acontecer no sistema de saúde. Eu não queria perder muito tempo, porque queria deixar tempo para a discussão, mas de qualquer forma vale a pena dizer isto. Este salto que se vê de 2014 para 2015 é justificado pelo facto de ter sido nesta altura que a ERS passou a receber também as reclamações do setor público. Portanto, não houve aqui um pico de reclamações, o que aconteceu foi que passou a estar tudo agregado na ERS. E, portanto, a partir daí, o número continuou a crescer, mais uma vez, fruto de crescimento do número de reclamações efetivo, por outro lado, porque deixamos de perder reclamações que simplesmente não nos eram encaminhadas. Neste momento o processo está perfeitamente estabilizado e isto naturalmente criou um problema grande na medida em que a ERS não cresceu nesta altura. Isto coincide com a alteração dos estatutos e, portanto, entre 2014, basicamente a ERS passou a ter, para além daquelas atribuições que já tinha, a responsabilidade pelo licenciamento e a responsabilidade por tratar as reclamações, e não cresceu nessa altura. O que significa que houve um embate tremendo para a estrutura de recursos humanos que manifestamente era insuficiente, e no caso das reclamações foi de facto um problema. E houve aqui um backlog, se quiserem, houve um atraso muito significativo no tratamento das reclamações. A preocupação foi sempre dar prioridade àquelas que eram mais urgentes, porque elas estão identificadas por temas, mas tínhamos de facto aqui uma dificuldade que era um estoque, se quiserem, sistemático de reclamações por tratar, sendo certo que muitas vezes, independentemente da gravidade, a oportunidade de intervenção, obviamente que é essencial. Portanto, houve um esforço muito grande, particularmente em 2018 e depois em 2019, de recuperar este atraso, o que significa que neste momento nós estamos a ler as reclamações no momento em que elas nos chegam. E o ano passado, logo no início da pandemia, portanto logo a 1 de abril, foi determinado que nós, só voltando um bocadinho atrás, nós recebemos tipicamente a reclamação e as alegações do reclamado, ou seja, a resposta que o reclamado deu ao reclamante. E, portanto, conseguimos ter uma visão daquilo que é o entendimento de quem reclamou e a defesa, se quiserem, de quem recebeu a reclamação. Isto faz com que os prazos de envio à ERS aumentem, e tendo em conta a velocidade a que os problemas estavam a surgir na pandemia, num enquadramento completamente diferente, e porque também as pessoas tinham mais dificuldade em acompanhar as suas próprias reclamações, porque tinham dificuldade em deslocar-se aos estabelecimentos, nós emitimos um alerta aos prestadores pedindo-lhes para nos enviarem as reclamações, mesmo que ainda não tivessem as alegações preparadas, porque estavam focados em tratar os doentes, como se compreende. O que significa que nós passamos a receber as reclamações no máximo nos 3 dias seguintes a ela ter sido feita. E, portanto, permitiu-nos uma intervenção incrivelmente célere, não é? Porque não havendo atraso e recebendo-as no momento em que os problemas acontecem, permite uma intervenção imediata, e houve aqui um salto de qualidade muito grande, não é falsa modéstia, teve mesmo a ver com a nossa capacidade de resposta, não é? Tem a ver com recursos humanos,
mas em boa hora conseguimos recuperar o atraso, porque o ano passado, de facto, passamos, e continuamos a fazê-lo, passamos a tratar as reclamações literalmente no momento em que elas nos chegam. Por outro lado, zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade. Este é, se me permitem, um calcanhar daqueles da ERSE, é uma área muito difícil de garantir. Provavelmente conhecerão o SINAS, é um dos produtos da ERSE que tipicamente os prestadores reconhecem com mais facilidade. O SINAS tem fragilidades que são assumidas pela ERSE, portanto neste momento tem duas grandes áreas de intervenção, a dos hospitais e a saúde mental que começou recentemente. O problema é que é parcelar, não é? E, portanto, há um conjunto de áreas que estão a ser sujeitas à avaliação, com indicadores que são inquestionáveis, porque são indicadores que decorrem das guidelines internacionais, mas, de facto, analisa algumas coisas. E, tipicamente, quem olha para os resultados tem tendência a olhar para aquilo como uma avaliação da qualidade global dos prestadores. E, por vezes, mesmo por parte dos prestadores, voluntariamente ou não, há uma apropriação disso, isso é visto quase como a estrela da ERSE, é quase como se fosse uma certificação, não é? E isto pode ser perverso, na medida em que dá uma avaliação que é necessariamente parcelar e, portanto, enviesada e que não pode ser olhada como um todo, até porque nós temos muito mais fontes de informação do que aquilo que é avaliado no SINAS, e por isso, mais uma vez, sem querer perder muito tempo com isso, mas é uma área que eu acho que é absolutamente fascinante e é a área em que nós neste momento estamos a ocupar mais energia. Estamos neste momento a desenvolver, até com o apoio de algumas outras reguladoras europeias que já estão ligeiramente mais à frente, um modelo de supervisão assente no risco, que aí sim nos vai permitir ter uma visão bastante mais ampla daquilo que é efetivamente a atividade de cada um dos prestadores, juntando num só modelo, se quiserem, as várias fontes de informação que nós temos, seja a informação que neste momento está a ser canalizada para o SINAS, seja a informação que vem das reclamações, que como eu disse é poderosíssima, seja de informação de fiscalizações que nós já fizemos, de processos de inquérito ou outros processos administrativos que já tivemos em curso, seja informação de denúncias e de queixas que nos chegam, seja de informação sobre a qualidade dos serviços, enfim. Neste momento estamos a desenvolver este modelo, é um exercício muito difícil, até porque não temos comparador, porque efetivamente não há mais nenhuma reguladora em saúde que tenha as mesmas atribuições que nós, e portanto não é possível ir buscar um modelo e dizer então vamos aplicá-lo a nós, é muito complicado e por isso temos neste momento vários departamentos focados em construir isto e depois se quiserem mais uma vez podemos falar um bocadinho sobre isto. Depois, zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre os agentes do setor da saúde. Isto é feito de múltiplas formas, tipicamente aquelas que são mais facilmente reconhecidas são estudos e recomendações às várias entidades do setor, sempre que se identificam problemas ou potenciais problemas nas relações económicas nos vários setores do sistema de saúde, e recomendações quando há convenções e concessões. Em particular, por exemplo, sempre que uma ARSE pretende atribuir uma convenção a uma nova entidade, a ARSE tem que emitir um parecer concorrencial, no fundo para perceber qual é o impacto potencial daquela atribuição daquela convenção no mercado local e no mercado nacional. Promoção e defesa da concorrência, nós trabalhamos muito de perto com a autoridade da concorrência aqui. Portanto, o propósito é zelar pelo respeito pela concorrência quando tal está previsto. Há segmentos do mercado em que isso não está previsto, mas quando está, os princípios da concorrência têm que ser respeitados e, portanto, nós temos que identificar situações que possam constituir ilícitos concorrenciais e comunicá-los à autoridade da concorrência, porque depois compete-lhes a eles intervir e cooperar com a autoridade da concorrência sempre que tal se justifica. Por exemplo, sempre que existe uma fusão no setor da saúde que entra no radar da autoridade da concorrência pela dimensão dos prestadores envolvidos ou por características específicas do setor em que estão integrados, mais uma vez, cada uma das reguladoras setoriais emite um parecer, porque se assume que é quem tem mais informação sobre o funcionamento daquele setor, antes da autoridade da concorrência autorizar ou não autorizar a fusão. Prevenção e punição de práticas publicitárias ilícitas ou proibidas, e aqui compete à ERSE aplicar o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Esta área tem uma característica específica face às outras, porque enquanto que as outras
significam que nós só podemos direcionar a nossa atividade aos nossos regulados, a não ser que estejamos a falar de uma recomendação, isso naturalmente podemos fazer a qualquer entidade. Aqui nós podemos agir sobre qualquer agente, seja ele um regulado ou não, sempre que há publicidade em saúde. Resolução de conflitos. A ERSE tem um serviço de mediação gratuito, sempre que, antes de chegar à fase de tribunal, se for o caso, exista um desentendimento entre prestadores ou entre prestadores e financiadores ou entre prestadores e utentes, e portanto a ERSE, numa posição perfeitamente neutral, serve de mediador para tentar resolver este conflito. Em termos de poderes da ERSE, já vimos poderes de regulação, poderes de supervisão, poderes de autoridade e procedimentos de fiscalização, poderes sancionatórios e poderes de regulamentação. Em termos de poderes de supervisão, basicamente compete à ERSE zelar pela aplicação das leis e regulamentos e todas as normas que sejam aplicadas às atividades sujeitas à sua regulação, naturalmente no âmbito das suas atribuições, emitir sempre que necessário, e isto é feito tipicamente, mais uma vez, no âmbito de processos de inquérito, emitir ordens, instruções, recomendações ou advertências, sempre que tal seja necessário. Em termos de poder de autoridade e procedimentos de fiscalização, a ERSE tem poderes de autoridade para intervir no terreno, nas instalações dos prestadores, sempre que considera que tal se justifica, seja em termos preventivos, seja porque tem alguma suspeita de que possa haver ali algum problema, nomeadamente no cumprimento de obrigações legais, regulamentares, normativas, requisitos técnicos, questões de segurança e higiene. Enfim, nós podemos intervir sempre que entendermos, naturalmente de uma forma legítima, os colaboradores mandatados para o efeito para fazerem fiscalizações, inspeções ou auditorias são equiparados para o efeito a agentes da autoridade. Em termos de poderes sancionatórios, existe um conjunto de infrações que estão sujeitas à aplicação de coimas e, portanto, à instauração de processos de contraordenação. Em termos de poderes de regulamentação, sempre que a ERSE entende que se justifica, pode emitir regulamentos dirigidos aos seus regulados. O mais recente, de que poderão ter ouvido falar, foi o regulamento que foi publicado no final do ano passado, foi o regulamento relativo a transferências de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, agregando as várias normas que estavam dispersas para garantir que esta transferência acontece com as condições de segurança necessárias, com a informação necessária, que há garantias de que o prestador que recebe o utente tem condições para o receber, que tem vaga e por aí fora. Em termos de cooperação institucional, a ERSE trabalha com uma grande quantidade de instituições, muitas delas têm esta cooperação prevista mesmo nos nossos estatutos, logo para começar naturalmente o Ministério da Saúde, mas também a Assembleia da República, a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral do Consumidor, e depois trabalha com todas as instituições que de alguma forma trabalham no setor da saúde, como é natural. Desde o início da pandemia, por exemplo, o nosso trabalho com a DGS e com o INSA tem sido, e com a própria Infarmed, tem sido particularmente próximo, porque a realidade da prestação de cuidados mudou drasticamente nesta altura, por exemplo, quando estamos a falar de centros de testagem, centros de vacinação, e portanto houve aqui uma necessidade, hospitais de campanha, unidades que foram criadas especificamente para dar resposta à pandemia, obrigou aqui uma rapidez de ajuste da atividade das várias instituições e portanto temos tido trabalho muito próximo no último ano. Depois temos naturalmente, quer em termos de Conselho de Administração, quer das várias áreas operacionais, um contacto muito frequente com as demais entidades reguladoras nacionais, e depois temos, como lhes dizia há pouco, uma atividade internacional verdadeiramente muito intensa. Não é preciso estarmos sempre todos a descobrir a roda, se alguém já a tiver descoberto, tanto melhor, porque assim podemos andar muito mais depressa e pegar já no trabalho que foi feito por outros. E portanto nós neste momento, além de sermos membros da ISQA, somos membros fundadores da SINC, que é uma rede europeia de reguladores e supervisores em saúde, que agrega muitos dos países que têm reguladoras só de saúde, alguns que têm saúde e serviços sociais, porque na maior parte destes países os serviços sociais também têm regulação independente, e em alguns casos apenas dos serviços sociais, portanto porque cada vez mais há cruzamentos entre a saúde e a área social, os cuidados continuados, logo para começar, e portanto nós estamos com contacto, eu diria quase semanal,
com várias das outras reguladoras e particularmente durante a pandemia isso foi particularmente interessante, para ver como é que nos ajustávamos em termos de atividade. Houve um contacto particularmente interessante nesta fase.